Entrei sem avisar e sem querer peguei eles em um momento de intimidade. Sou mãe de uma filha de 20 anos. Ela está no primeiro ano da faculdade e frequenta a escola na mesma cidade em que moramos. Minha filha e duas de suas amigas moram em um condomínio de minha propriedade. Suas amigas pagam um aluguel abaixo do mercado enquanto minha filha não. O condomínio foi herdado de meus pais e a intenção deles era que eu passasse a propriedade para minha filha quando ela estivesse madura o suficiente para possuir sua própria casa. Meu marido e eu concordamos que ela assumirá a propriedade do condomínio quando terminar a escola e for financeiramente independente. No início desta semana minha filha mencionou que estava sem alguns utensílios domésticos e teria que reservar um tempo para fazer compras antes do final da semana. A agenda de minha filha tem sido especialmente difícil ultimamente pois ela tem feito turnos extras em seu emprego de meio período devido à falta de pessoal. Querendo ser útil me ofereci para pegar os suprimentos para ela e deixá-los em sua casa e ela aceitou. No dia seguinte peguei o material e levei para o condomínio. Eu sabia que minha filha estava na aula. Então bati e como ninguém atendeu entrei. A porta da frente dá para a sala. Quando entrei encontrei uma das colegas de quarto de minha filha tendo intimidade com um homem no sofá da sala. Eu estava obviamente mortificada. Então deixei os suprimentos na porta e saí imediatamente. Não contei nada para minha filha sobre o que aconteceu porque não queria colocá-la em uma posição desconfortável, mas a informei que havia deixado os suprimentos. Na sexta-feira recebi um e-mail furioso dos pais da colega de quarto. Não sei exatamente o que eles disseram, mas o e-mail deles me criticou por invadir a privacidade de sua filha. Eles disseram que o que eu fiz foi errado porque sou a inquilina da filha deles e entrei no condomínio sem avisar com 24 horas de antecedência. Eles estão ameaçando entrar com uma ação legal se eu fizer isso de novo. Estou vagamente familiarizada com esse requisito, mas não acho que seja aplicável aqui. Eu era errada nessa situação. Eu me sinto mal com o que aconteceu, mas também não sinto que estou fora da linha. Atualização. Liguei e mandei uma mensagem para minha filha pedindo para discutir a situação. Ela não pode falar comigo agora porque suas colegas de quarto estão brigando e ela está mediando, mas ela está ciente da situação e me enviou uma explicação rápida. Minha filha notificou todas as colegas de quarto que eu estava indo, mas a colega de quarto 1 aparentemente esqueceu. O homem com quem ela estava era o namorado da colega de quarto 2. Ela surtou e entrou em contato com os pais porque estava com medo de que eu revelasse tudo. Ainda não sei exatamente o que ela disse aos pais, mas presumo que não seja a história completa. Nunca conheci o namorado da colega de quarto 2, então não sabia que era ele. Companheira de quarto 1 e companheira de quarto 2 estão brigando agora e desnecessário dizer que a companheira de quarto 1 vai se mudar. Próximo relato. Estamos tendo um sexto filho que não podemos pagar, então esperamos que você nos dê seu fundo para a faculdade. Eu sou a segunda filha dos meus pais, tenho 3 irmãos com 21, 13 e 7 anos, e uma irmã de 16. Crescemos pobres e nossos pais muitas vezes dependiam da ajuda financeira de parentes, amigos e etc. para nos criar. Isso porque embora meu pai tenha um emprego medíocre e minha mãe não trabalhe, eles continuaram criando um filho após o outro. Meus pais são muito religiosos e acreditam que os filhos são um presente de Deus. Pessoalmente acho isso uma besteira total. As escolhas reprodutivas dos meus pais não me incomodariam se não tivessem feito a minha vida e a dos meus irmãos virar uma merda. Enquanto crescíamos nunca tínhamos roupas ou brinquedos novos. Tínhamos que aceitar esmolas dos familiares que estavam em melhor situação. Nós nunca saímos ou fizemos nada divertido, ainda por cima. Sabíamos que o resto da família nos desprezava por constantemente pedirmos esmolas. Agora, meu irmão mais velho e eu conseguimos entrar em boas faculdades e esperamos um futuro melhor do que a vida de nossos pais. Ele e eu ficamos na casa de nossos pais por um tempo devido ao bloqueio do Covid. Certa manhã meus pais chamaram mais 5 para a sala de estar. Mamãe disse que tinha ótimas notícias. O sorriso que estava se formando no meu rosto morreu rapidamente quando ela disse: Estamos grávidos. Perdi a paciência. Perguntei-lhes como podiam ser tão estúpidos e irresponsáveis. Eles já não têm problemas financeiros suficientes para trazer outra boca para alimentar. Meu irmão mais velho tentou me acalmar, mas eu estava furiosa. Depois de uma vida inteira de escassez por causa da estupidez de meus pais, eles ainda não haviam aprendido a lição. Perguntei-lhes como planejavam sustentar a criança. Meu pai me disse que eu teria que abrir mão do dinheiro que nosso tio-avô me deixou. Ele havia deixado para nós 5 algum dinheiro que só nós poderíamos acessar quando fizéssemos 18 anos. Eu disse: Claro que não. Esse dinheiro ajudaria a pagar minhas despesas da faculdade. Ele me chamou de egoísta por não estar presente para a família. Eu disse a eles que se não pudessem sustentar a criança, deveriam fazer uma BO. Minha mãe começou a chorar e me chamou de monstro sem coração. Papai me disse que estava com nojo de mim. Eu disse a eles que não havia como pagar por sua estupidez e que a única coisa que estaria disposto a pagar é uma rescisão. O que realmente me preocupava era a vida dos meus irmãos piorar ainda mais. Meu irmão mais velho e eu escapamos das garras de nossos pais, mas espera-se que os outros, especialmente minha irmã mais nova, ajudem a cuidar deste bebê.
Nenhum adolescente merece ter a adolescência arruinada por causa das fraldas de um bebê que chora. Eu sei como é, pois tive que passar por isso. Esperava-se que eu fosse uma babá não remunerada para meus irmãos e irmãs mais novos. Meu irmão mais velho podia sair com os amigos e se divertir, mas eu tinha que ficar em casa ajudando a dar banho e alimentar as crianças. Decidi envolver alguns membros da família para que eles pudessem colocar algum juízo em meus pais. Liguei para a prima materna da minha mãe. Ela é uma das minhas pessoas favoritas. Quando eu disse a ela que mamãe e papai estavam tendo outro filho. O que, de novo? Contei tudo a ela e como eles esperavam que eu entregasse minha herança. Ela disse que ia falar com meus pais e me disse para não assinar nada. Eu prometi a ela que não iria. Também liguei para duas de minhas primas de primeiro grau, uma das quais é contadora, para que ela pudesse explicar aos meus pais o quanto esse bebê representará uma responsabilidade financeira e tentar convencê-los a ou entregá-lo para adoção. Saí da casa dos meus pais há alguns dias. Eu só ia ficar lá até que o bloqueio fosse relaxado, mas simplesmente não suporto ouvir minha mãe reclamando sobre como este bebê é uma bênção e que eu quero acabar com ele. Me mudei para o porão de um amigo por um aluguel mínimo. O primo da minha mãe fez-lhes uma visita há cerca de uma semana e tentou dizer-lhes que não estavam a fazer nenhum favor a esta criança ao trazê-la para uma vida de pobreza. Minha mãe foi muito rude com minha tia e disse a ela que uma mulher que escolheu permanecer estéril nunca entenderá o amor de uma mãe. Minha tia nunca quis filhos nem teve. Um dos motivos de ela ser minha favorita. Meu pai disse a ela para sair. A tia me disse que não havia nada que ela pudesse fazer, mas ela tentou. Eu não a culpei. A prima tentou explicar o impacto econômico que essa criança teria e minha mãe chorou sobre como. Porque todo mundo está tentando tirar o meu bebê. A intervenção não fez merda nenhuma. Então agora que decidi cortar contato com meus pais, simplesmente não posso ver minha família afundar cada vez mais no buraco do inferno. Manterei contato com minha irmã apenas para garantir que meus pais não façam lavagem cerebral nela. Meu irmão mais velho vai manter contato com todos eles, o que é bom, pois ele pode atuar como um elo entre mim e os outros irmãos se meus pais os proibirem de falar comigo. Caso contrário, estou farta dessas pessoas. Ontem à tarde recebi uma ligação do meu irmão mais velho. Ele me disse que minha mãe ABO. Isso não é surpreendente, pois ela está na casa dos 40 anos. Senti uma enorme onda de alívio tomar conta de mim. A vida de meus irmãos não seria piorada pela insistência de meus pais em adicionar outra boca para alimentar em um orçamento já apertado. Minha irmã não seria obrigada a desistir de sua herança para que eles pudessem ter dinheiro para seu novo bebê. Meu irmão me disse que minha mãe estava chorando e, embora eu me sentisse mal por ela, ainda assim fiquei feliz em saber sobre a notícia. Sinto que todos nós nos esquivamos de uma grande bala. Meu irmão me pediu para voltar por um tempo para ajudar a confortar minha mãe. Eu disse a ele que não iria me mudar porque, primeiro, minha faculdade reabriria em alguns dias e, segundo, acabei com todo o drama familiar. No entanto, concordei em visitar minha mãe, mesmo que apenas por cortesia. À noite fui até a casa dos meus pais. Levei muffins de chocolate para minha mãe porque sei que ela gosta. Minha irmã me cumprimentou na porta e disse que mamãe tinha passado o dia na cama. Depois de cumprimentar meu pai, fui para o quarto deles. Mamãe estava sentada na cama. Eu disse a ela que sentia muito pelo que aconteceu e coloquei os muffins na mesa de cabeceira. Ela olhou para mim com raiva e depois jogou os muffins em mim. Ela gritou comigo que havia perdido o bebê por minha causa. Disse que eu a havia estressado e foi isso que a fez abater. Ela disse que eu provavelmente estava feliz por seu bebê não estar aqui, o que é verdade, mas é claro que não mencionei isso. Ela me chamou de bruxa e disse que eu desejava isso para ela. Ela estava gritando tão alto que todos os meus irmãos e meu pai vieram correndo para o quarto. Ela gritou comigo para sair e eu fiz. Abracei meu irmão e minha irmã mais velhos. Antes de partir, meu pai me disse que minha mãe estava certa, que minha crueldade a fez abater. Eu disse a ele que era uma acusação grosseiramente injusta e o lembrei de que na idade da mãe era bastante comum isso acontecer. Então eu saí. Estou farta dos meus pais e da estupidez deles. Só espero que não tentem ter outro filho. Próximo relato. Pais com direito acham que têm direito aos registros médicos de sua filha adulta para ajudá-los a envergonhá-la. Na área da saúde, uma das coisas mais difíceis de lidar são os familiares dos pacientes. É compreensível que estejam com raiva, chateados, de luto, devastados e frequentemente se sintam impotentes. Na maioria das vezes eu tento entender isso e não me irritar demais quando os familiares causam problemas, mas esses pais estavam em outro nível. Uma das minhas pacientes era uma jovem de 18 anos com uma infecção pélvica. Ela ficou muito doente e precisou de uma estadia moderada no hospital. Ela era uma paciente exemplar, aberta, honesta e uma pessoa adorável em geral. Já os pais dela não eram nada disso. Todos os dias eles entravam e começavam a exigir isso, aquilo ou aquilo outro das enfermeiras. Eles queriam uma cama extra no quarto para que a mãe pudesse passar a noite. Eles foram rudes com a estudante de enfermagem que estava fazendo os sinais vitais da filha, a ponto de a enfermeira responsável transferir a estudante para outro grupo de pacientes para afastá-la deles. Mas quando os médicos estavam por perto, eles eram as pessoas mais doces que você já conheceu, até que saíssem do nosso campo de visão.
ou até que disséssemos não a um de seus pedidos. Eles eram disruptivos, barulhentos e simplesmente pessoas ruins em geral. Felizmente a filha deles estava ciente do comportamento ruim deles e nos informou que não queria que eles soubessem de nada sobre sua condição a menos que ela aprovasse. Ela era maior de idade, portanto tinha direito à privacidade. Isso não era um grande problema inicialmente, já que ela compartilhava a maioria dos detalhes com eles. Mas então a mãe pesquisou infecções pélvicas na internet e descobriu que, ó céus, às vezes elas podem ser causadas por infecções oba-oba transmissíveis. A partir desse momento ela estava convencida de que tínhamos cometido um erro no diagnóstico porque não havia nenhuma possibilidade de sua anjinha sequer ter pensado em fazer algo com o rapaz. Eles exigiram ver os prontuários médicos da filha para provar que estávamos mentindo sobre a infecção. Educadamente mandar ele se ferrar foi o ponto alto da minha semana. Infelizmente isso não foi o fim. Eles voltaram no dia seguinte com documentos legais tentando exigir que entregássemos os prontuários médicos. Acontece que eles mentiram para o advogado porque os documentos eram para um menor ainda sob a tutela dos pais, e não para uma mulher adulta. Em seguida ameaçaram processar cada um de nós individualmente. Aqui não é os Estados Unidos. Você não pode simplesmente processar médicos aleatoriamente. Depois eles tentaram trazer um médico alternativo maluco para examinar o ímã da filha. Felizmente a filha gritou desesperadamente quando o cara tentou examiná-la, o que resultou em eu observando a segurança escoltá-los para fora das instalações. Sinceramente, espero que ela os processe por isso. Próximo relato. Minha irmã sem noção roubou minha gata. Isso aconteceu há anos. Minha irmã mais nova e eu sempre fomos bem próximas, apesar do fato de que ela é mimada e estragada. Quando éramos crianças ela sempre era tratada melhor do que eu e basicamente ganhava tudo o que queria. Ninguém na minha família realmente dizia não a ela. Se ela não conseguisse o que queria ela faria bico, ficaria emburrada, choraria ou resmungaria até que alguém cedesse. Minha irmã vinha me visitar 1 ou 2 vezes por semana. Nós fazíamos almoço juntas e conversávamos sobre nossas vidas. Eu dei a ela uma chave da casa para emergências. Isso será relevante mais tarde. Além da minha irmã que vinha me visitar, eu não tinha muita vida social, então um dia decidi que gostaria de ter uma companhia para me fazer companhia durante o dia. Decidi que queria um gato. Passei alguns dias pesquisando a maneira adequada de cuidar de um gato e comprei tudo o que precisava para cuidar desse gato. Quando estava pronta comecei a procurar gatos para adotar. Decidi que queria um gato adulto, e não um filhote. Foi no segundo abrigo que fui que encontrei a Freia. Vi essa gatinha toda branca de longe. Quando fui até sua jaula ela imediatamente começou a se esfregar no vidro e miar suavemente. Um funcionário abriu sua jaula para que eu pudesse acariciá-la. Ela se esfregou em mim e ronronou tão alto que vibrou. Ela até lambeu minha mão várias vezes. Eu estava absolutamente apaixonada. A Freia é o melhor gato de todos. É como se fosse minha filha. Minha irmã também se apaixonou por Freia quase que imediatamente. Ela sempre dizia o quanto gostaria que Freia fosse dela. Ela me contava o quanto a trataria bem e como a faria de animal de serviço. Eu apenas ignorei esses comentários. Até que um dia ela disse que merecia levar Freia porque estava se divorciando e precisava de companhia. Fiquei completamente surpresa. Eu disse a ela que nunca, jamais desistiria do meu gato. Ela é basicamente minha filha. Eu pensei que isso seria o fim, mas eu estava completamente errada. Cerca de 5 semanas após essa conversa cheguei em casa do trabalho às 5 da tarde. Assim que cheguei eu imediatamente notei que Freia não veio me receber na porta. Ela sempre me recebe na porta. Comecei a chamá-la mas ela não veio. Tentei chamar sua atenção com a lata de petiscos mas não funcionou. Nesse ponto comecei a procurá-la freneticamente em todos os cantos da minha casa, mas absolutamente nenhum sinal de Freia. Ela não estava em casa. Meu coração afundou quando percebi que deve ter acidentalmente deixado ela sair quando saí para trabalhar naquela manhã. Eu me senti tão culpada e preocupada com Freia. Coloquei anúncios de animais perdidos em todos os grupos de animais de estimação locais. Coloquei folhetos em todos os lugares. Bati na porta de todos na minha rua e perguntei sobre Freia e se eles poderiam ficar de olho nela. Espalhei um pouco da sua areia na frente da casa. Até coloquei uma armadilha com atum. Eu estava uma bagunça sem a minha linda e doce gata. Chorei tanto que meu rosto estava inchado e eu mal conseguia comer ou dormir. Um dia, cerca de 1 semana após Freia desaparecer, eu estava conversando com uma amiga mútua da minha irmã. Em certo momento ela casualmente disse: "Você viu o novo gato da sua irmã? Ela é tão bonita e tem uma pelagem branca linda." Meu coração pulou algumas batidas e eu perguntei se ela sabia se o gato usava coleira. Ela respondeu que sim, que tinha uma coleira vermelha. Foi quando eu soube que era minha Freia. Eu senti isso no meu estômago. Eu desliguei e liguei imediatamente para minha irmã. Comecei a gritar assim que ela atendeu: "Você roubou minha gata, sua vaga. Como pôde? Como se atreve? Você não tinha o direito de pegar minha gata. Como você pôde fazer isso comigo?" A voz dela estava cheia de atitude quando disse: "Eu te disse que merecia ter a Freia mais do que você. Ela é minha gata por direito. Não se preocupe, eu vou cuidar bem dela."
Meu rosto ficou vermelho, e a raiva correu por mim. Eu disse a ela: não, você vai me dar a minha gata agora mesmo ou eu vou chamar a polícia e processá-la por roubo e invasão de propriedade. Eu peguei Freia e a chave da minha casa cerca de 30 minutos depois. Depois disso eu tive pouco contato com minha irmã. Ela não vem mais me visitar, não conversamos ou mandamos mensagens, só nos vemos em feriados importantes. Freia ainda faz parte da minha vida e sou muito grata por ela. Ainda não consigo acreditar que minha irmã se sentiu no direito de pegar minha gata e que teve a coragem de roubá-la. Algumas pessoas simplesmente me surpreendem. Próximo relato. Meu marido se livrou do meu gato dando ele para uma pessoa que agora não quer devolvê-lo. Depois que meu pai faleceu, eu me senti muito mal, como se tivesse um vazio que não conseguia preencher. Estava difícil me manter ocupado em casa durante o dia, então decidi adotar meu gato Benji. Eu o resgatei quando era tão pequeno que cabia na palma da minha mão e o tenho há 2 anos. Isso pode parecer loucura para alguns, mas eu realmente acredito que Benji é a reencarnação do meu pai. Quando olho nos olhos dele sinto algo mais do que um gato, como um gato nascido com uma alma humana. Tudo o que aconteceu se encaixa, tudo faz sentido para mim pelo menos, mesmo que eu seja louca. O pensamento me traz conforto e eu não vejo nada de errado com isso. Meu marido acha isso estranho e doentio. Ele diz que meu vínculo com o gato deixa assustado e desconfortável por eu realmente acreditar que ele tem a alma do meu pai. Já se passaram 2 anos desde que meu pai faleceu e Benji realmente me salvou. Ele é o melhor companheiro que eu poderia ter pedido. Quer dizer, não há nada melhor do que poder se aconchegar com um animal que te ama no final de um longo dia, embora meu marido discorde. Agora, eu fui em uma viagem com minhas irmãs e minha mãe para comemorar o aniversário dela, e enquanto eu estava fora meu marido decidiu doar meu gato sem minha permissão. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo enquanto estava fora. Quando cheguei em casa e não consegui encontrar o gato, minha primeira reação foi que ele deve ter de alguma forma saído. Isso já me preocupou porque nunca o deixamos sair. Deus sabe o que poderia acontecer com ele lá fora. Depois de procurá-lo freneticamente dentro de casa e a caminho de sair para continuar procurando, meu marido me informa que Benji está ficando com um amigo. Então eu exigi que ele ligasse para buscá-lo de volta o mais rápido possível. Ele não o fez, mas felizmente ele me disse para quem deu meu gato. Então tive que fazer algumas ligações por conta própria. Benji está atualmente preso com o colega de trabalho do meu marido. Não somos bons amigos, mas somos amigáveis. Jantamos juntos às vezes e etc. Então liguei para o colega de trabalho pedindo meu gato de volta e ele me disse que meu marido deu e que ele não irá devolver meu gato. Meu marido não tinha direito. O gato sempre foi só meu. Eu o adotei, o criei e cuido dele. E sou a única que gasta dinheiro com ele. Estou perdida agora. Benji nunca passou por algo assim e só posso imaginar o estresse que ele deve estar sentindo agora. Tantas coisas estão passando pela minha cabeça agora. A segurança do meu gato e extrema decepção com meu marido. Estou enojada que ele sequer pensaria em algo assim. Eu não faço ideia do que fazer agora e por onde começar. Só quero meu gato de volta com segurança e depois terei que lidar com meu marido. Primeiro, eu registrei um boletim de ocorrência e coletei o máximo de provas de propriedade possível. Então entrei em contato com a esposa do meu colega de trabalho e expliquei o que estava acontecendo, e prontamente pedi que devolvessem o Benji. Ela então me informou que não tinha ideia do que eu estava falando. Nesse ponto eu estava furiosa. Perguntei ao meu marido o que estava acontecendo e disse a ele que a polícia estava envolvida e que ele precisava pegar o gato imediatamente. Então descobri que o Benji estava em um abrigo local e nunca esteve com o colega. Imediatamente localizei o abrigo para recuperar meu garoto. Eu tinha todos os documentos necessários para provar que ele é meu, e ele tem um microchip. Levei ele direto para a casa da minha irmã onde também estarei ficando por enquanto. Minha irmã passou por um divórcio e se casou novamente. Então ela me ajudará a colocar tudo em ordem e me preparar para entrar com o divórcio. Estou desolada, mas também incrivelmente grata que meu pobre garoto agora está em casa em segurança. Ele estava claramente estressado e confuso, mas está se adaptando muito bem na casa da minha irmã. Meu irmão vai pegar qualquer necessidade da minha casa para mim. Eu não voltei para casa ou vi meu marido desde que saí para o abrigo. Minha família me apoiou em minhas decisões e todos estão dispostos a fazer o que for preciso para me ajudar quando eu precisar. Novamente, muito obrigado a todos pelas palavras gentis e preocupação. Fiquei muito surpresa em ver as pessoas querendo atualizações sobre o Benji. Essa experiência tem sido muito reveladora em muitos aspectos. Próximo relato. Eu lamento profundamente ter manipulado minha esposa a ter filhos. Eu sei que parece terrível e sei que não deveríamos falar assim, mas o maior arrependimento que tenho é ter tido filhos. Nossas vidas foram arruinadas por minha causa e não sei para onde ir a partir daqui. Minha esposa e eu estamos juntos há 12 anos, casados há 6 e temos 2 filhos.
Tínhamos concordado em não ter filhos muito cedo no relacionamento, mas quando chegamos perto dos 30 anos eu simplesmente fiquei obcecado com a ideia de ter filhos. Estávamos noivos e eu disse a ela que não me casaria com ela a menos que tivéssemos pelo menos um filho. Terminamos por um tempo, mas encontramos nosso caminho de volta e ela concordou em ter um filho. Ela concordou sob certas condições, sendo a principal delas que não queria ficar em casa com a criança por mais tempo do que o necessário para se recuperar. Ela tinha um trabalho incrível que amava muito. Trabalhava muito e era extremamente bem paga. Eu também tinha um trabalho que amava, mas não era bem pago. Estou em uma área onde há uma grande disparidade de renda dependendo do que você faz. Eu pude fazer o que amava porque o trabalho dela compensava financeiramente. Tínhamos uma vida incrível e um relacionamento maravilhoso. Viajávamos muito em nosso país e internacionalmente. Ambos somos pessoas ativas e gostamos de atividades ao ar livre, e regularmente fazíamos férias de camping, caminhada e escalada. Tínhamos um bom relacionamento na cama, muito dinheiro livre, muita segurança financeira e eu estraguei tudo. Minha esposa acabou engravidando de gêmeos. Eles estragaram a epidural, estragaram a cesárea, e ela teve uma experiência de parto extremamente traumática. Agora, quase 2 anos depois, ela luta contra dor crônica e depre pós-parto grave. Ela não pode trabalhar de jeito nenhum, nem o trabalho dela nem qualquer outro trabalho. Ela mal consegue andar por mais de meia hora seguida sem dor. Ela passou de uma posição de alto poder para deitar na cama e chorar o dia todo. Honestamente, não acho que houve um dia desde o nascimento em que ela não tenha chorado. Não fomos íntimos há mais de 2 anos. Minha mãe se mudou para nossa casa para ajudar a cuidar das crianças e ela é antiquada e não acredita em saúde mental. Ela não é muito gentil com minha esposa e elas ficam sozinhas o dia todo. Não há mais ninguém a quem possamos pedir ajuda e não podemos pagar por outra ajuda. Minha esposa está em terapia e tomando medicação. Já vimos todos os médicos que podíamos ver. Eu passei de um trabalho com baixo estresse que amava para um que paga mais e odeio. Trabalho mais de 12 horas por dia e até aos finais de semana. E ainda estamos lutando. Sinto muita falta da minha vida anterior. Sinto falta do meu trabalho, dos meus amigos e, acima de tudo, sinto tanta falta da minha esposa. Nossos filhos estão sendo criados principalmente pela minha mãe. Eu passo o máximo de tempo que posso com eles, mas mal os conheço. Não sei o que eu estava procurando quando queria ter filhos, mas com certeza não era isso. Não culpo eles por nada, mas tenho dificuldade em criar laços com eles. Minha esposa passa a maior parte do tempo em nosso quarto e interage com eles quando estou presente ou durante as sessões de terapia. Não acredito que estamos fazendo um bom trabalho como pais. Eles são bem cuidados pela minha mãe, bem alimentados, felizes e seguros, mas não acho que estamos tão envolvidos como deveríamos. Estou lutando para ver uma saída. A terapia está ajudando, mas o progresso é tão lento. Não sei o que mais fazer no momento. Sinto tanto ódio de mim mesmo. Tínhamos uma vida tão boa, mas tudo foi por água abaixo e no final minha esposa está arruinada fisicamente e mentalmente por algo que ela nem mesmo queria em primeiro lugar. Não tenho certeza de que conselho estou pedindo. Não sei o que mais fazer aqui, mas se alguém tiver algo a oferecer seria apreciado. Todos os nossos amigos se afastaram e literalmente não temos mais ninguém além um do outro. Próximo relato. Criança mimada destrói minha casa e ameaça expulsar minha família. Para contextualizar, minha infância foi passada crescendo em Dubai em um conjunto de vilas que é basicamente como uma pequena comunidade fechada com cerca de 16 casas de vilas que tem cada uma um jardim privado nos fundos e convergem em um grande espaço compartilhado com piscina, área social, vegetação e etc. Como resultado disso, todos passaram a conhecer muito bem seus vizinhos devido ao espaço social compartilhado, e como a maioria das casas tinha crianças, todos nós brincávamos juntos na piscina. Agora, havia uma família em particular com 2 crianças muito mimadas que vamos chamar de Ana e Francis, e que deviam ter cerca de 9 anos. Esses pestinhas eram conhecidos por causar problemas na comunidade e serem extremamente mimados. Uma história em particular se destaca para mim e espero que você aprecie. Em uma tarde, meu irmão mais novo entra correndo em nossa casa frustrado depois de estar brincando em grupo com outras crianças, Ana e Francis. Ele me anuncia que Ana e Francis estão no nosso jardim privado arrancando as cabeças das nossas flores. Eu saio para encontrar os 2 pestes destruindo as plantas e chutando nossas sebes, enquanto eram supervisionados pela babá deles, que falava muito pouco inglês. Eu pergunto: O que vocês pensam que estão fazendo? Ana: Vá se ferrar, nós podemos fazer o que quisermos. Parem com isso e saiam do nosso jardim. A babá apenas ficou lá com uma expressão vazia no rosto, então eu me aproximo dela enquanto as crianças continuam a destruir nosso jardim. Desculpe, você não vai fazer nada? Não, eles fazem o que querem até a hora do jantar. Este é o nosso jardim. Você pode pedir para eles saírem, por favor? Desta vez nenhuma resposta além de piscar vazio. Naturalmente meu irmão mais novo e eu nos viramos para os pestinhas e lhes dizemos com firmeza: parem e saiam agora. E começamos a guiá-los em direção à saída. Foi quando Ana fez algumas ameaças graves.
Minha mãe é dona de todo esse conjunto. Nós somos donos da sua casa, seu idiota. Eles usavam palavras coloridas para crianças da idade deles. Na verdade, ela não é dona, agora saiam. Nós somos donos da sua casa, podemos quebrar tudo o que quisermos, podemos fazer o que quisermos, vamos fazer vocês serem expulsos. Nesse ponto nós os empurramos para fora, seguidos timidamente pela babá deles e trancamos o portão do jardim. Do outro lado eles gritam obscenidades e eventualmente correm para encontrar sua mãe mimada. Minha mãe me contou que teve uma conversa acalorada com a mãe deles, que na verdade não era dona do conjunto nem da nossa casa, mas estava muito insatisfeita porque a diversão de seus filhos foi interrompida por meu irmão e eu. Aparentemente nós não tínhamos o direito de perturbar ou interferir em assuntos envolvendo seus filhos e faríamos bem em cuidar dos nossos próprios assuntos ou o senhorio seria chamado. Não preciso dizer que minha mãe não aceitou nada disso e pediu educadamente para que seus filhos não se convidassem para o nosso jardim e não destruíssem nossa propriedade, o que era de fato um motivo para envolver o senhorio. A mãe deles saiu bufando e não tivemos notícias deles por algumas semanas felizmente, mas não demoraria muito para cruzarmos novamente com suas bobagens. Se você gostou dessa história, tenho muitas mais histórias do complexo envolvendo pais mimados e crianças. Como você já deve ter percebido, Dubai tende a ter algumas pessoas bem mimadas. Se vocês quiserem que eu continue com as histórias do complexo é só comentar que vou trazer mais para vocês. Próximo relato. Criança com direito soca minha cabeça, atira bolas de tinta em minha propriedade enquanto o pai com direito me repreende e acelera sua Ferrari às 5 da manhã. Olá novamente, bem-vindo de volta a Histórias do Complexo. O apoio que vocês estão dando a esta série é fenomenal e eu adoro poder compartilhar com vocês algumas das minhas histórias sobre as pessoas mimadas com as quais cresci. Se ainda não fez, por favor volte 2 vídeos no perfil para entender o contexto do que é o complexo e quem são algumas das principais pessoas mimadas sobre as quais escrevo. Hoje não vou falar sobre Ana, Francis e sua mãe mimada. Em vez disso é hora de falar sobre outra família, meus vizinhos de porta, mais especificamente um pai mimado e seu filho de 10 anos, a quem chamaremos de Simon. Honestamente, escolhi interagir o mínimo possível com meus vizinhos, então esta postagem é mais uma coleção de mini histórias deles que compilei para mostrar a vocês uma imagem completa de seu comportamento mimado. Cresci ao lado de uma mesquita e alguns podem achar o Moezin cantando um chamado à oração todas as manhãs e todas as noites por um alto-falante incômodo, ou perturbador para seu padrão de sono. No entanto, eu gostava bastante de ouvir isso, mas o que eu não gostava de ouvir era o meu vizinho. O pai mimado acelerando o motor de sua Ferrari preta logo pela manhã e antes da noite. O pai mimado raramente dirigia sua linda Ferrari preta, mas para manter o motor funcionando e impedir que a areia se depositasse dentro dele todos os dias e noites sem falha, ele acelerava o motor o mais alto que podia durante 10 minutos com um grande charuto pendurado na boca. Ele também tinha um adolescente muito jovem, presumivelmente muito pobre, que vinha de bicicleta todas as noites e limpava o carro de cima a baixo ao longo de 1 hora, mesmo quando ele estava fora a negócios. O pai mimado também fazia com que suas empregadas e babás organizassem toda a sua área social do jardim com almofadas, velas, bandejas de charutos e flores antes mesmo de amanhecer. E literalmente nunca o vimos usar isso, mas uma pessoa que vimos usar aquele jardim era Simon, porque Simon tinha uma arma de paintball, e Simon adorava disparar na propriedade de outras pessoas. E Simon adorava fazer com que suas babás limpassem a bagunça de paintball em seu próprio jardim enquanto ele gargalhava maniacamente. Mas as paintballs não são a pior lembrança que tenho de Simon. No seu aniversário de 9 anos, Simon teve uma festa com o tema da WWE para a qual fui convidado, e esse garoto era realmente fanático. Seu castelo inflável tinha tema da WWE. As decorações e o bolo todos retratavam John Cena e Undertaker. E seus brinquedos da WWE estavam espalhados pelo jardim. Cerca de 40 crianças estavam presentes. Os pais fumavam e bebiam enquanto as babás e empregadas cuidavam das crianças. Eu só apareci para o bolo já que meus próprios pais sugeriram que seria educado e sabiam que eu preferia assistir alguns vídeos do Haluca do que passar mais de 10 minutos com Simon. Meu desejo meio que se realizou, pois assim que cheguei fui convidado a entrar na casa inflável para uma luta de wrestling da WWE com o aniversariante. Ele havia derrotado todos os outros meninos da festa e estava ansioso por um novo desafiante, e como eu era 1 ano mais velho do que ele tinha certeza que minha derrota lhe daria o cinturão. Então entrei no ringue esperando que houvesse algum bolo para mim no final. Foi então que descobri que Simon não tinha ideia do que era wrestling, pois ele correu em minha direção e começou a socar minha cabeça com a ferocidade de um guaxinim selvagem. Soco após soco, chute após chute acertavam minha cabeça e virilha durante 5 segundos antes de eu empurrá-lo. Ele tropeçou para trás e caiu sobre seus próprios pés na superfície irregular inflável. Isso resultou nele batendo os óculos e o rosto no chão.
chão, sua área do nariz e olho parecia que estava roxo. Claro que ele começou a chorar e correu para o pai mimado, a quem disse que eu havia socado ele no rosto e tentado chutar os óculos dele enquanto ele estava caído, quando ele estava simplesmente pulando no castelo inflável. Fui repreendido pelo pai mimado por minhas tendências violentas e o fato de ter estragado o aniversário de seu filho e possivelmente seu rosto, e que eu deveria sair imediatamente, e ainda sai sem bolo. Considerando que meus próprios pais não estavam presentes, eu não conhecia nenhuma das crianças lá e estive na festa por no máximo 2 minutos. Não vi motivo para debater e acolhi a oportunidade de voltar para minha casa para jogar um pouco de Minecraft. Obrigado por ficar por aqui para outra longa Histórias do Complexo. Espero que tenha gostado de ouvir sobre alguns personagens diferentes e, como sempre, me avise se quiser ouvir mais. Tenho uma história específica, uma que tenho certeza que supera todas as outras, mas não tenho certeza se vocês estão prontos para essa ainda. Próximo relato. Francis invade propriedade, exige jantar e tenta roubar o nosso. Olá a todos e bem-vindos de volta aos Contos do Complexo. Hoje tenho um mais curto para vocês, apresentando o retorno do favorito de todos, Francis e suas demandas sem noção. Por favor, assistam os vídeos anteriores dos contos para conhecer a origem de Francis e o contexto dessas histórias. Em uma noite minha família e eu estávamos desfrutando de um jantar tranquilo no alpendre dos fundos, quando ouvimos o som do cadeado do nosso portão do jardim sendo aberto. Conseguimos distinguir a silhueta de um tal Francis caminhando rapidamente em direção à parte de trás da nossa casa, seguido lentamente pela babá. Ele se aproximou de nossa mesa antes que tivéssemos a chance de dizer qualquer coisa e perguntou: "O que vocês estão comendo?" Meus pais ficaram meio chocados e, considerando que já tinham bebido algumas taças de vinho, acharam sua presença repentina bastante divertida. Meu pai: Estamos apenas comendo um assado, Francis. Como você está? Francis respondeu: "Estou com fome." Bem, sua babá está ali. O que você gostaria que ela fizesse para você? Francis olha para o prato de linguiças de porco ao lado do nosso frango assado e diz: Eu quero linguiças. Francis tenta avidamente pegar nosso prato, mas meu pai o impede e felizmente diz: Francis, essas são linguiças de porco? Francis era muçulmano, e portanto, não podia comer carne de porco por motivos religiosos. Francis leva um momento para processar essa informação antes de acrescentar rapidamente: então, linguiças de boi. Olhando para nós com expectativa como se fossemos buscar para ele, chegando até mesmo a acenar as mãos para nós depois de alguns segundos de silêncio constrangedor. Desculpe, Francis, nós não temos linguiças de boi? Francis respondeu: merda. E com isso, como um espectro na noite, ele desapareceu tão rapidamente quanto apareceu de volta para a noite, seguido por sua babá. Mais uma vez, obrigado por ouvirem e se divertirem com isso, e me avisem se quiserem ouvir mais. Ainda estou chegando à minha história favorita, e vai ser um estrondo quando eu arranjar tempo para digitá-la. Próximo relato. Criança mimada estraga o aniversário do meu irmão depois que a mãe mimada o convida e tenta roubar de mim. Bem-vindo de volta aos Contos do Complexo, minha pequena série de histórias da minha infância passada em um condomínio de luxo em Dubai e das pessoas mimadas que encontrei lá. Como prometido, aqui está o grande momento, o meu favorito, verdadeiramente o encontro mais mimado da minha vida, e surpreendentemente não envolve Francis, sua mãe ou até mesmo nosso novo amigo Simon. Não, meus leitores destemidos, quero apresentar-lhes o pequeno Jake e como ele arruinou o aniversário do meu irmão. Assista aos vídeos anteriores do Complexo para algum contexto e minhas outras histórias. A festa de aniversário do meu irmão de 8 anos teve como tema os super-heróis da DC Comics, mas não apenas isso, ele queria uma espécie de coleção de jogos de festa inspirados na DC, uma espécie de concurso de campeões para ele e seus amigos com classificações e vencedores decididos no final do dia com prêmios e etc. Francamente, acho que minha família e eu fizemos um ótimo trabalho projetando os jogos da festa e decorando a casa. E seria um eufemismo dizer que estávamos confiantes de que a festa iria surpreender essas crianças. Por volta das 11 horas, os amigos do meu irmão começaram a chegar e logo tínhamos 20 crianças de 8 anos hiperativas em nossas mãos. No entanto, ainda estávamos esperando por um amigo que morava no condomínio aparecer. Felizmente ele bateu na nossa porta dos fundos naquele momento e fui atender para encontrar o amigo, seu irmão de 6 anos Jake, e a mãe deles me esperando. Ela os conduziu rapidamente para dentro, disse que tudo estava ótimo, me agradeceu e saiu correndo. No entanto, havia apenas um problema. Jake não havia sido convidado para essa festa, e por um bom motivo. O irmão de Jake era legal, sua mãe era encantadora, embora um pouco mimada por deixá-lo lá sem perguntar. Mas ele não era tão encantador. Ele era mimado e ainda esperava ser tratado como um bebê aos 6 anos. Isso não fazia parte do plano. O irmão mais velho de Jake foi se juntar aos outros meninos pronto para começar o campeonato, e Jake simplesmente ficou parado antes de se virar para minha mãe e dizer uma palavra: salgadinhos. Minha mãe simplesmente disse a ele: não se preocupe, almoçaremos depois dos jogos, vai ter muitos salgadinhos para você.
Jake apenas piscou para ela e passou por ela até a nossa cozinha, começando a vasculhar nossos armários. Minha mãe, um tanto chocada, trocou olhares perplexos comigo antes de segui-lo até a cozinha e o retirar de lá, o levando até os outros meninos. Ótimo começo. Chegou a hora de começar o concurso de campeões e os meninos curtiram rodada após rodada de jogos bobos com tema da DC. Por exemplo, prática de tiro ao alvo com arco suave chamado Assalto do Arqueiro Verde, lançamento de argolas de corda chamado Lançamento do Laço da Mulher Maravilha. Você entendeu? No entanto, não demoraria muito até que encontrássemos nosso próximo problema relacionado a Jake. Durante o teste de força do Superman, queda de braço. Assim que a mão do meu irmão tocou a dele, ele começou a ter um acesso de birra, insistindo que meu irmão havia quebrado o braço dele. Para acalmá-lo e manter os jogos fluindo sem problemas, minha mãe deu a ele um pacotinho de balas Fini. No entanto, isso estabeleceu um precedente terrível. A partir desse momento, a cada jogo Jake esperava um pacote de balas, ganhasse ou não. E caso não recebesse as balas, ele de alguma forma simulava uma lesão ou alguém fazendo bullying com ele para garantir que pudesse ser acalmado com alguma sustentação açucarada. O último jogo do dia foi um mini torneio do jogo Injustice no PS3, um jogo de luta temático da DC no estilo de Mortal Kombat, mas bem menos violento, apesar de eu ter explicado claramente para as crianças como jogar e permitido rodadas de prática. Quando chegou a partida do século, Jake versus outra criança qualquer, Jake começou a chorar quase instantaneamente quando o lutador da outra criança desferiu o primeiro golpe. Isso resultou em Jake arremessando meu controle no chão, quebrando ele, encerrando esse último desafio prematuramente para as outras crianças antes de sair correndo em lágrimas, tendo arruinado o último jogo. Com tristeza levei as crianças de volta para a sala de jantar, lamentando a perda do meu controle para que pudéssemos contar os pontos de todos e nomear os campeões. Minha mãe percebeu a ausência de Jake, e alguns minutos depois encontrou Jake em nosso armário da cozinha, onde ele havia encontrado um pacote grande de Doritos e estava se empanturrando com eles. Naturalmente, ao contarmos os pontos, não surpreenderia ninguém que Jake ficasse em último. As 3 melhores crianças receberam uma figura de ação do Batman que, não vou mentir, eram bem legais, e todas as outras crianças ganharam um pacote surpresa de minifiguras Lego para aproveitar. É óbvio dizer que Jake ficou muito insatisfeito com o seu prêmio de participação insignificante e tentou roubar uma das figuras do Batman da mesa de prêmios. Minha mãe disse a ele calmamente que aquelas não eram para ele e o ajudou a abrir o pacote de minifiguras Lego, que, é claro, continha uma figura com a qual ele se ofendeu particularmente. Para evitar outra birra, ofereci trocar uma das minhas figuras do meu quarto, já que eu era um ávido colecionador de Lego na época e tinha centenas daquelas pequenas criaturas, e tinha certeza de que pelo menos uma delas poderia acalmar sua raiva. Não era preciso ser vidente para adivinhar que Jake escolheria uma das minhas figuras favoritas e mais valiosas, um grande dragão Lego do Hobbit. Expliquei a ele que não trocaria aquela figura e que ele poderia escolher entre uma seleção que eu faria para ele, ao que ele relutantemente concordou. No final ele decidiu por um Stormtrooper, e pensei que isso seria o fim. Se você tem prestado atenção nessas histórias, saberia que estou frequentemente enganado. Às pressas conduzi Jake de volta ao andar de baixo para ajudar minha mãe a entregar as crianças aos pais certos, distribuir as sacolinhas de festa e etc. Claro, o pequeno maligno aproveitou a oportunidade para escapar novamente, e assim que todas as crianças saíram, uma equipe de busca foi mobilizada para localizar minha pessoa favorita. Não é preciso adivinhar onde ele estava. Jake estava no meu quarto enchendo os bolsos com o maior número possível de figuras, e quando abri a porta eu peguei no ato de esconder o dragão debaixo da camisa. Calmamente pedi a ele que esvaziasse os bolsos e devolvesse meu Lego para mim. Ele gritou que eu era um mentiroso mau e que eu estava roubando ele, e começou a gritar e pular no lugar até que minha mãe entrou. Ela disse a ele que sua mãe estava aqui para buscá-lo e que ele precisava devolver meu Lego. Em resposta, ele jogou tudo no chão, enxugou as lágrimas e correu para a mãe, pronunciando apenas uma palavra: salgadinhos. A mãe dele disse que iria buscá-los agora e agradeceu a mim e a minha mãe por cuidar de seus anjinhos o dia todo. Nunca fiquei tão feliz em ver alguém ir embora em toda a minha vida. Obrigado por tirar um tempo para ler tudo isso. Eu avisei que seria a mais longa que escreverei, mas também é facilmente a minha favorita. Agradeço muito a todos que acompanharam cada uma dessas histórias até agora e espero que tenham gostado de passar algum tempo com Jake. Mas infelizmente essa é a minha última história que tenho para compartilhar com vocês. Obrigado por acompanharem. Fim dos relatos. E não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo, e assista mais clicando no vídeo que tá aparecendo agora.